Herdeiro coreano e irmã adotiva africana. Amor ou apenas amizade perigosa? Aviso de conteúdo. Esta história descreve situações de violência sexual e uso de drogas como elemento de agressão. Se você se sentir desconfortável, por favor, cuide de si. A suíte presidencial do Aurora Hotel cheirava a perfume barato e ar-condicionado. A luz da manhã entrou por uma fresta na cortina como uma lâmina morna cortando o silêncio. Aisha abriu os olhos devagar, a visão turva, e sentiu o gosto metálico que não conseguia encaixar em memória alguma. Suas mãos estavam amarradas por um lenço que parecia absorver a força dos pulsos. Havia também um pano cobrindo os olhos que a deixava dependente dos sons. A respiração de um homem ao lado era um mapa sem coordenadas. Ele estava tão desorientado quanto ela e, por um momento, a única certeza que restou foi a sensação nova e invasiva de que algo tinha sido roubado. Alguém mexera nas coisas mais íntimas de Aisha sem pedir. O quarto girou. Uma luz forte atravessou as pálpebras quando a venda foi descuidada por mãos que tremiam. Não por gentileza, por pressa. Quando seus olhos focaram, Aisha viu uma marca na clavícula do homem, uma pequena mancha em forma de borboleta, uma imperfeição que saltou aos olhos como uma assinatura particular. Seu corpo foi atravessado por uma memória impossível de esquecer. Anos atrás, numa fotografia antiga, havia a mesma marca. Logo, reconheceu a curva, o contorno que identificava aquele homem como alguém que não pertencia ao mundo dos estranhos. Era um sinal que ela conhecia tão bem quanto o próprio nome, a marca que ela também tinha no ombro, herdada de quando a família Kang a trouxe para casa. A mão que a amparara quando criança agora estava sobre ela, e ela ainda não sabia se havia sido para proteger ou para destruir. Era Kang Min-jae, Mind, seu protetor por anos. Aquele era o homem que a ensinava a lutar e a se manter em pé, o homem que às vezes a punha no colo quando a saudade da mãe biológica a apertava. Agora, naquela suíte, a mesma mão que a segurara parecia conspirar com a noite para anular a sua vontade. A primeira imagem que veio foi a pergunta que não a deixaria em paz. O que aconteceu naquela noite? Foi amor, cuidado torcido ou algo muito mais escuro? Se essa história está prendendo você, curta e fique até o final. A vida de Aisha antes daquela manhã era feita de hábitos em que a palavra lar tinha bordas ambíguas. Ela chegara criança à Coreia agarrada à roupa de um motorista que nunca mais aparecera na lembrança. Havia um enterro nas primeiras fotos que conheceu, uma mãe cujo rosto ela só podia traçar por sombras. E depois, pessoas com nomes que soavam como promessas. Kang Ji-hoon, o homem que assinou os papéis e a colocou no colo do futuro. Min-jae era uma presença constante desde então. Mais velho por alguns anos, ele se transformara em guardião informal quando o destino corporativo dos Kang precisava de um herdeiro para a pressa. No dia seguinte, matérias especulavam sobre o que era consentimento quando a memória falha. Para Aisha, a perda de controle do próprio corpo era mais do que um exemplo. Era um roubo. A primeira leitura dela foi clara e dolorosa. Ela acordara sentindo-se violada, precisa e bruta, como se o próprio tempo lhe tivesse sido tomado. A gravidez foi anunciada semanas depois, com o estômago que crescia como prova física do que fora arrancado ou oferecido. A questão do por culpa de quem apareceu embolada com declarações de amor e acusações. Min-jae vacilou em público e, em privado, tomou decisões que pareciam feitas por medo de perder o que a fama e o dinheiro podiam oferecer. Ele sabia que uma paternidade confusa poderia enterrar sua reputação como herdeiro, e sabia também que podia destruir a menina que ele havia prometido proteger. A ambivalência virou o núcleo do problema. Será que a responsabilidade pública poderia justificar ações que, nas entrelinhas, mais lembravam controle do que cuidado? Yoon-sira, a antagonista que movia as peças nos bastidores, apareceu com um sorriso frio e um objetivo claro: desmantelar a família Kang. Filha de um aliado que vira inimigo, ela nutria uma raiva que se alimentava da imagem impecável dos Kang e da vulnerabilidade de Aisha. Com recursos e paciência, Yoon-sira começou a articular uma campanha que misturava difamação e fraude.
Documentos foram plantados, um laboratório foi corrompido. Um teste de paternidade, no primeiro momento, confirmou que Min Jae era o pai. A imprensa estampou a manchete em letras garrafais. Min Jae, então, declarou em uma entrevista com voz trêmula que assumiria a responsabilidade. Aisha, por sua vez, queria aquilo resolvido com verdade. Ela exigiu exames independentes. Foi ridicularizada por manter expectativas de justiça num sistema que muitas vezes articulava o veredito pela velocidade do clipe viral. Em casa, Min Jae se fechou. Ele sentia um pânico íntimo que ninguém via, medo de que a verdade o transformasse em algo a que sua família não toleraria. Quando o teste manipulado circulou, a confiança deles ruiu como um prédio atingido por abalo controlado. Aisha viu nos gestos dele menos uma coragem e mais uma decisão calculada. Se o público acreditava, ele manteria a imagem e a empresa sobreviveria. A garota que o olhara como protetor percebeu que aquela mesma proteção podia ser um escudo para suas covardias. A campanha de Yoon Sira prosperou no caos. Clipes antigos foram remontados, frases fora de contexto foram repetidas como mantras. Aisha perdeu contratos artísticos, comentários hostis encheram suas notificações. Min Jae, pressionado pelo conselho da holding da família Kang, foi aconselhado a se afastar por um tempo. Ele obedeceu. Sua ausência ecoou em todos os cômodos da cobertura, onde antes a sua presença era uma sombra que aquecia. O ponto mais baixo veio quando o suposto exame que confirmava a paternidade foi divulgado como prova científica. Aisha sentiu que algo dentro dela se partia por inteiro, não só por saber que o pai do bebê poderia ser Min Jae, mas por perceber que sua voz, novamente, era secundária numa história escrita por outros. Ela começou a investigar por conta própria. Não conhecia os caminhos da lei, sabia pouco de laboratórios, mas não precisava saber tudo para desconfiar da coerência das evidências que lhe eram apresentadas. Junho, amigo leal e presença estável desde a universidade, entrou em cena com calma e um olhar que dizia: "Eu acredito em você." Ele se ofereceu para ajudar a encontrar a verdade, a recolher fragmentos soltos, mensagens, registros, a fita de segurança da área de serviço do hotel. Eram pistas pequenas, peças que juntas poderiam desfazer a mentira. A investigação trouxe à tona sinais sutis de manipulação que um olho treinado poderia não notar, mas que pareciam gritar para Aisha. Havia desconexões nos timestamps, arquivos de áudio com cortes, protocolos do laboratório que tinham pequenos erros de formatação. Nada que provasse definitivamente nada, mas o suficiente para acender uma fagulha de esperança. Junho encontrou um contato de confiança que conhecia laboratórios independentes. Um novo teste, realizado por um serviço anônimo e longe dos olhos corporativos, chegou como um balão de oxigênio. Resultados contraditórios com a versão divulgada. Havia, sim, indícios de adulteração em amostras. Alguém havia forjado documentos. Alguém desejava que o pai fosse Min Jae para piorar a família. Quando Aisha finalmente confrontou Yoon Sira em uma entrevista que foi transmitida ao vivo, a antagonista sorriu como quem segura um trunfo. "As famílias têm segredos", disse ela fria, como se fosse lei natural. Mas a pressão pública virou contra Yoon quando fragmentos das irregularidades começaram a ser expostos por jornalistas investigativos e por redes que já não aceitavam apenas o que lhes era entregue. A pilha de mentiras começou a desmoronar. Mesmo com as evidências surgindo, o que mais dilacerava Aisha não era a batalha pública, mas a batalha íntima. Como lidar com Min Jae? Ele aparecia e desaparecia entre discursos de proteção e escolhas de conveniência. Havia momentos em que seus gestos pareciam de fato amorosos. Ele levava uma tigela de sopa quando ela vomitava, insistia em acompanhá-la a consultas e tocava seu antebraço com uma delicadeza que lembrava infância. Em outros, ele se fechava, ignorando mensagens por horas, e quando conversavam, defensividade brotava como uma flor tóxica. A questão do consentimento, o que aconteceu naquela noite, precisava ser confrontada não apenas publicamente, mas entre os dois, com palavras ferozmente honestas. O confronto ocorreu numa noite em que a cidade parecia segurar o fôlego. No rooftop do prédio da holding Kang, sob um céu cortado por luzes de drones que filmavam para uma matéria sobre a crise da família, Aisha subiu com as mãos nos bolsos e coragem no olhar. Min Jae estava lá, a figura alta que parecia menor sob a amplitude do céu.
A brisa cortava, nervosa. Você se lembra da noite no Aurora? A pergunta dela não era acusatória, era uma tentativa de ler algo que só os dois poderiam entender. Minjay fitou a cidade e depois ela. Suas palavras foram curtas, carregadas de uma culpa que ele não sabia explicar. Lembro dos fragmentos. Lembro de ter medo de perder você e de perder tudo. Você me perdeu porque tentou administrar o que aconteceu como se fosse um produto da reputação, disse Aisha. Você se afastou quando eu mais precisei que você ficasse. Eu queria a verdade, Minj. Não queria que você decidisse por mim. Ele inalou profundamente. Eu pensei que se eu assumisse, protegeria você. Só que não percebi o quanto estava me protegendo às custas da sua dor. As palavras ficaram suspensas. Minjay finalmente falou do medo que o guiara. Medo da família, do conselho, do ruído do mundo. Falou de noites sem dormir, de reuniões em que quase perdera o controle, e de um pressentimento torto de que, se ele se expusesse, poderia arrastar Aisha para uma ruína maior. Havia amor, admitiu ele, mas era um amor que vinha enredado em privilégio e responsabilidade, e que se confundia com a necessidade de manter as coisas do jeito que eram. Aisha, por sua vez, não precisava de palavras bonitas. Precisava de responsabilidade tangível. Ela pediu que ele parasse de decidir por ela. Pediu que enfrentasse os fatos com ela, sem medo. Pediu que não a tratasse como mais um ativo a proteger. Amor não pode ser uma obrigação com contrato, Minj. Amor exige escolha. A escolha veio lenta. Minjay concordou em se submeter a novos exames e abriu mão de certas aparências. A atitude era um gesto de reparação, mas não apagava o que havia sido perdido. O teste definitivo, realizado por um laboratório independente, com amostras claras e cadeia de custódia rigorosa, confirmou o que Aisha e Junho já suspeitavam. A versão anterior havia sido manipulada. Alguém havia plantado provas para fazer Minjay parecer o pai. A revelação arrastou Yunsira para o centro do furacão. Sua rede de manipulação foi exposta. A imprensa, que antes maldizia Aisha, começou a perguntar sobre quem havia se beneficiado com a difamação. No entanto, a vitória pública trouxe consigo uma pergunta íntima que não se resolve apenas com provas. E quanto ao corpo de Aisha, que agora carregava uma vida? A garota que havia se sentido invadida, que teve sua voz silenciada por uma onda de mentiras, precisava decidir se queria seguir adiante com a gravidez. Era uma escolha que implicava muito mais do que jurídico. Era sobre autonomia, sobre se sentir dona do próprio destino. No silêncio de uma clínica, entre exames e papéis, Aisha discutiu com Junho e uma assistente social que a tratou com respeito. As palavras que importavam eram poucas. Eu preciso escolher por mim. Junho segurou sua mão com cuidado, sem pressionar para nenhum lado. Ele ofereceu companheirismo, não conselhos imperativos. A decisão, no fim, foi tomada por Aisha em um quarto que cheirava a chá e papel limpo. Ela manteria o bebê. Não porque buscava uma redenção miópica para Minjay, mas porque sentia uma vida crescer e acreditava que poderia transformá-la num ato de amor que não precisava ser igualado ao dano que sofrera. A notícia de que Aisha escolhera ficar com a gravidez foi recebida com interpretações diversas. Alguns aplaudiram sua coragem, outros viram-na como mais um elemento escandaloso para comentar. Minjay reagiu como uma mistura estranha de júbilo e medo. Ele ficou ao lado dela, participando das consultas, comprando coisas ínfimas para o bebê, como se cuidar dos detalhes fosse uma maneira de reconstituir a confiança. Mas a verdadeira prova veio quando, em público, ele declarou que não se aproveitaria da situação para parecer um herói. Era um gesto pequeno e raro, não usar a criança como escudo. A relação entre Aisha e Minjay passou por um processo feroz de renegociação. Eles conversaram sobre limites. Aisha deixou claro que ele não poderia tomar decisões sobre a vida dela sem consultá-la. Minjay, por sua vez, trabalhou para entender o que seu papel significava, longe da sombra do sobrenome. Houveram sessões com uma terapeuta que era chamada a cada tanto para mediar conversas que, em outros tempos, eram cobertas por silêncio.
Essas sessões foram fundamentais para que consentimento, responsabilidade e desejo fossem reclamados como palavras que exigiam atos. Quando a verdade sobre a falsificação do teste veio finalmente à tona no tribunal, ou, como alguém diria, em uma audiência pública indefinido em termo processual exato, Yun Sira enfrentou consequências que iam além da carreira. Sua reputação foi dilacerada e, juridicamente, sofreu penalizações que a demoliram em público. A ruína de quem arquitetara a mentira serviu de alívio para Aisha, mas não apagou as noites sem sono nem os megabytes de ódio que ela recebera. A vitória teve gosto de sal. No ápice do clímax, diante de um público que aguardava espetáculo, Min Jae escolheu fazer algo que parecia tanto simbólico quanto impulsivo. Pediu Aisha em casamento. Não foi um gesto para a imprensa, embora tenha acontecido em frente a câmeras sedentas. Foi um pedido improvisado no meio de uma entrevista coletiva transformada em confissão pública. Ele não jurou ser o salvador, não prometeu reparar tudo. Pediu apenas a possibilidade de caminhar junto, aceitando que a cumplicidade entre eles agora seria construída com transparência. A pergunta que queimou na garganta de Aisha então apareceu. Aquele pedido era amor genuíno ou uma tentativa de resgatar imagem e segurança? Ela respondeu com a mesma honestidade que vinha praticando. Não sei se é amor puro, Min Jae. Sei que é algo entre nós. Sei também que não posso atravessar isso sem ver ações concretas de mudança. Eles conversaram ali mesmo, entre repórteres e flashes, e o mundo viu o pacto ambíguo tomar forma. Uma decisão mútua, mas ainda com muitas interrogações. O casamento foi íntimo e intencionalmente pequeno, uma cerimônia onde amigos leais estiveram presentes e jornalistas ficaram de fora. Aisha escolheu as promessas e pediu por espaço para seus próprios erros e descobertas. Min Jae prometeu responsabilidade e a liberdade para ela escolher. Junho esteve ao lado, um irmão de escolhas, não de sangue, sempre firme. O ato público de casar foi também uma forma de demarcar um compromisso novo, o de não usar mais o outro como propriedade. A intimidade que veio depois do casamento foi diferente. Havia consentimento explícito, diálogos sobre desejos e limites e uma construção lenta que se apoiava em comunicação. Nenhum gesto apagou a memória da noite no Aurora, mas houve momentos em que tocaram as feridas com cuidado. Ela orientando onde tocar, ele escutando com atenção e respeito. O sexo não foi repentino, nem usado para selar nada. Foi uma reafirmação de que ambas as partes, agora adultas e responsáveis, podiam escolher estar juntas por vontade própria. Aisha exigiu que tudo fosse conversado. Se você quer algo, pede, eu decido. Ele pediu perdão mais vezes do que palavras e fez gestos pequenos que, aos poucos, reconstruíram um território de confiança. Houve também consequências concretas para Yun Sira e sua rede. Pessoas que colaboraram com ela foram identificadas e responsabilizadas. A queda da máquina de intriga trouxe um efeito cascata que restabeleceu, em parte, a verdade pública. A família Kang teve de lidar com feridas internas. Membros do conselho se dividiram, alianças sofreram rachaduras e a reputação precisava ser remendada. Min Jae perdeu parte do poder que fora dele por direito, mas ganhou algo mais difícil de quantificar: a necessidade de aprender limites em vez de exigir obediência. Aisha ganhou visibilidade, mas essa visibilidade agora vinha acompanhada da responsabilidade de moldar sua própria narrativa pública. O tempo passou, e com o tempo vieram nascimentos e perdas, dias bons e dias em que a memória a irritava como uma pedra no sapato. Quando a primeira filha de Aisha nasceu, houve lágrimas que não cabiam em explicações fáceis. Ela segurou a menina e sentiu que, apesar de todas as complexidades, havia espaço para ternura que não precisava justificar-se. Min Jae chorou com a mesma intensidade, mas agora com menos teatralidade. Seus atos foram discretos: trocar fraldas às vezes, ficar acordado durante febres, ouvir enquanto Aisha falava dos dias. Eles não eram perfeitos e sabiam disso. A foto da família, que acabou numa parede da cobertura, mostrava 3 pessoas que tentavam, com dificuldades, cumprir a promessa de cuidado mútuo. Os anos consolidaram uma rotina não livre de problemas.
surgiram novos desafios, ataques ocasionais da mídia, lembranças que vinham como fantasmas em noites de vento e discussões sobre como criar uma criança que cresceu entre microfones e manchetes. Aisha, agora mãe, aprendeu a dizer não em público com uma firmeza que era quase pedagógica. Minjay aprendeu a ouvir antes de agir e a valorizar o consentimento como uma prática contínua, não apenas um protocolo para momentos de crise. Junho manteve-se como um amigo constante, às vezes mais presente que os próprios membros da família Kang. O epílogo desta história não apaga o passado, não pretende lavar as marcas antigas com um final feliz. Há consequências que permanecem, resquícios de trauma que surgem em memórias, a necessidade de terapia contínua, a vigilância pública que não dorme e a constante negociação entre o que é proteção e o que é apropriação. Mas há também reconstrução. Aisha transformou sua voz em ativismo, apoiando outras mulheres que passaram por humilhações públicas. Minjay, em privado, participou ativamente de programas que apoiavam vítimas, como uma maneira de dar sentido às suas falhas passadas. No fim, a imagem que ficou foi a de uma família escolhida, não perfeita, que aprendeu a conviver com as contradições. A fotografia na parede mostrou Aisha segurando a filha mais velha e Minjay com a mão sobre os ombros de ambos, um gesto que poderia ser visto tanto como proteção quanto posse. E essa ambiguidade era de fato o núcleo da questão. O que é amor quando ele nasce ou é pestado em meio à dor? O que é amizade perigosa quando a linha entre cuidado e controle se torna borrosa? A história deixa a pergunta aberta, porque a resposta não é simples. Amor pode existir ali, nas noites em que Minjay ficou em silêncio ao lado da cama de Aisha, nas idas ao hospital, na paciência de Junho. Mas amor também pode se confundir com necessidade, com a vontade de possuir o outro para curar feridas próprias. O que salvou Aisha foi a sua capacidade de reivindicar agência, de não ser definida apenas pelo que fizeram com ela, mas pelo que escolheu para si e para o seu filho. E o que salvou Minjay foi, em parte, ser confrontado com suas falhas e aceitar a tarefa de reparar sem tentar controlar. O leitor pode olhar para essa história e ver redenção. Pode também enxergar um aviso. Laços forjados no silêncio, mesmo que cobertos por gestos de carinho, precisam ser desafiados e renegociados. A pergunta que abre este conto continua a ecoar. Herdeiro coreano e irmã adotiva africana. Amor ou apenas amizade perigosa? E a resposta depende do lugar onde cada um escolhe pisar no caminho da responsabilidade. O que você acha? Amor verdadeiro ou relação perigosa? Comente e compartilhe se essa história mexeu com você. Se quiser ouvir mais narrativas como esta, inscreva-se e volte para acompanharmos juntos outros caminhos de culpa, poder e redenção.